Quando nada parece dar certo, sentimos que todo esforço se perde, que cada tentativa se esvai sem resultado e a desesperança começa a tomar conta. É natural olhar para a vida e pensar que os obstáculos são maiores do que nossa força e que as portas que se fecham jamais voltarão a se abrir. Mas é justamente nesse ponto que a esperança começa a despertar. Ela não surge de forma imediata ou ruidosa, mas silenciosa, discreta, como uma luz que brilha no horizonte mesmo em dias nublados. A esperança é a consciência de que, por mais que o presente pareça sombrio, há algo maior se desenrolando nos bastidores da sua vida, algo que não pode ser percebido apenas pelo olhar humano. É nesse instante que Deus começa a preparar algo novo, algo maior do que você poderia planejar. E cada dificuldade enfrentada não é apenas um teste, mas uma preparação para essa promessa. Quando a vida nos coloca diante de repetidas frustrações, a tendência é desistir, se conformar com a ideia de que nada mudará. Mas a esperança nasce exatamente no momento em que decidimos não nos render. Ela se manifesta na capacidade de continuar, mesmo sem ver resultados imediatos, de manter a fé quando todos os sinais apontam para o contrário. Cada lágrima derramada, cada esforço que parece inútil não é ignorado, é observado e usado por Deus para fortalecer seu coração, para moldar sua fé e para abrir caminho para a restauração que está por vir. É como uma semente plantada em solo seco. No início, nada parece acontecer, mas com o tempo e cuidado, ela brota, cresce e floresce. Assim, é a esperança que desperta no seu interior quando você escolhe acreditar que sua vida pode mudar, que seus sonhos não morreram e que a promessa de Deus permanece firme. O despertar da esperança também exige uma mudança de perspectiva. Muitas vezes, estamos tão focados no que deu errado que não conseguimos perceber as oportunidades sutis que surgem ao nosso redor. Um encontro inesperado, uma palavra de encorajamento, uma situação aparentemente simples pode ser o sinal de que Deus está agindo. A esperança nos permite enxergar além do imediato, reconhecer que cada situação, mesmo desafiadora, faz parte de um plano maior que visa restaurar nossa vida de forma plena. Ela nos conecta à fé, nos faz enxergar que a ausência de resposta imediata não significa abandono e que cada espera tem um propósito divino. A esperança desperta quando começamos a confiar que não estamos sozinhos, que algo maior nos sustenta e que cada passo que damos, mesmo pequeno, nos aproxima daquilo que foi preparado para nós. Além disso, a esperança desperta quando reconhecemos que nossas forças humanas têm limites e que a verdadeira força está em depender de Deus. Quando percebemos que não podemos controlar todos os resultados, que nem todas as portas se abrem conforme planejamos, abrimos espaço para que o divino atue em nossas vidas. Essa rendição consciente é uma das expressões mais poderosas da fé. Entregar o que não podemos mudar e confiar que a providência divina tem o controle absoluto sobre o futuro. Cada dificuldade, cada atraso, cada momento de silêncio e espera é uma oportunidade para exercitar essa confiança, permitindo que a esperança se fortaleça e se torne uma âncora para a alma, mesmo nas tempestades mais intensas. O despertar da esperança não é apenas um sentimento passageiro, é uma decisão diária de acreditar. É a determinação de olhar para frente, mesmo quando o caminho parece incerto, e de acreditar que Deus está trabalhando para transformar o que parece perdido em algo extraordinário. Cada experiência difícil, cada tentativa frustrada, cada porta que se fecha é parte do processo que prepara você para receber bênçãos que excedam qualquer expectativa.
Quando a esperança desperta, ela muda a forma como você encara a vida, fortalece sua fé, aquece seu coração e prepara você para receber a restauração que Deus já iniciou, mesmo antes de você perceber. Ela é a luz que guia seus passos, a certeza silenciosa de que, mesmo quando nada dá certo, sua vida está sendo cuidadosamente conduzida para algo maior. Existem momentos na vida em que tudo não anda, em que os dias se repetem sem trazer respostas e o silêncio se torna quase insuportável. Nesses períodos, é fácil sentir que Deus se ausentou ou que todo o esforço foi em vão. Mas é exatamente nesse silêncio que Ele age de maneiras invisíveis e profundas. O deserto não é sinal de abandono, mas de preparação. É nesse espaço de espera que o caráter é moldado, que a fé se fortalece e que aprendemos a distinguir entre o que é urgente e o que é essencial. Cada minuto de quietude, cada instante de aparente estagnação carrega um propósito divino, mesmo que você ainda não consiga compreendê-lo. Aprender a valorizar o silêncio é, na verdade, aprender a reconhecer a presença de Deus. No deserto, somos confrontados com nós mesmos, com nossas limitações, medos e ansiedades. É um lugar onde somos convidados a olhar para dentro, a examinar nosso coração e nossas motivações. Esse confronto pode ser desconfortável, mas é exatamente o que nos prepara para a restauração que vem depois. O silêncio nos ensina a ouvir a voz de Deus, a perceber sua direção e a confiar mesmo quando a lógica humana não encontra explicação. Cada obstáculo e cada espera silenciosa se tornam uma oportunidade de crescimento interior, um treinamento espiritual que fortalece a fé e nos aproxima de uma compreensão mais profunda do plano divino. Enquanto o mundo exige respostas imediatas, o deserto ensina a paciência. Nos momentos de espera, aprendemos que a pressa não traz soluções duradouras e que a pressa muitas vezes nos afasta do que Deus preparou para nós. É no silêncio que surgem intuições, insights e oportunidades que não seriam percebidos na agitação do cotidiano. A quietude permite que o espírito se alinhe à vontade divina e que a esperança se renove, de forma silenciosa, mas poderosa. Cada momento de silêncio é uma semente que, quando cultivada com fé, floresce em confiança, sabedoria e visão clara do caminho a seguir. Além disso, o valor do silêncio está em fortalecer a fé em Deus de maneira profunda e consciente. Quando não encontramos respostas imediatas, somos levados a confiar sem ver, a entregar aquilo que não podemos controlar e a permitir que a providência divina trabalhe nos bastidores. Essa entrega transforma o deserto em um espaço fértil, onde a paciência se torna força e a esperança, certeza. O silêncio deixa de ser vazio e passa a ser repleto de propósito. Um convite para perceber que cada espera e cada dificuldade tem valor. O deserto também nos ensina a observar as pequenas manifestações da graça divina que muitas vezes passam despercebidas. Um encontro inesperado, uma palavra de encorajamento, uma situação que parecia sem importância, pode ser o início de uma mudança significativa. Quando aprendemos a valorizar esses sinais, percebemos que o silêncio nunca é vazio. Cada instante de espera fortalece a fé e molda o caráter de maneira que nenhum sucesso rápido seria capaz de fazer. Sendo assim, compreender o valor do silêncio no deserto nos leva a viver com mais presença e consciência. Cada momento, mesmo os aparentemente sem propósito, se torna parte de um plano maior que visa restaurar e transformar nossa vida. O deserto nos ensina que a espera não é ineficaz, que o silêncio é produtivo e que Deus está sempre presente, mesmo quando não podemos percebê-lo. É nesse espaço de quietude que a esperança se fortalece, que a fé se aprofunda e que a vida começa a se alinhar com aquilo que Ele já preparou.
provando que nada acontece por acaso e que cada passo dado, mesmo em aparente estagnação, está nos conduzindo para a restauração completa. Nesse momento é preciso ter paciência, serenidade e confiar no Altíssimo. A paciência é muito mais do que apenas esperar. É uma força invisível que sustenta o coração e a mente nos momentos em que tudo parece estagnado. Quando os resultados demoram a aparecer, quando portas se fecham e cada tentativa parece inútil, a paciência atua como uma âncora silenciosa, mantendo a fé firme e o espírito fortalecido. É na ausência de respostas imediatas que aprendemos a confiar no tempo perfeito de Deus, reconhecendo que Ele trabalha de maneira invisível, moldando cada situação para que nossas vidas sejam restauradas de forma completa e duradoura. A verdadeira paciência transforma a ansiedade em esperança, a frustração em aprendizado e o desânimo em perseverança. Muitas vezes queremos acelerar o processo, buscar soluções rápidas e nos esquecemos de que cada atraso tem um propósito divino. Deus usa esses períodos para desenvolver nossa resiliência, preparar nosso caráter e ensinar lições que só seriam compreendidas com o tempo. A paciência nos permite observar o que muitas vezes passa despercebido. Perceber sinais sutis e oportunidades que surgem silenciosamente e nos prepara para reconhecer a intervenção divina quando ela finalmente se manifesta. Cada instante de espera fortalece nossa capacidade de confiar sem ver e de continuar avançando, mesmo em meio às dificuldades mais intensas. A força da paciência se revela também na maneira como lidamos com o inesperado. Cada contratempo, cada dificuldade ou obstáculo é, na verdade, uma preparação para algo maior. A paciência nos ensina a não reagir impulsivamente, a não desistir diante do desânimo e a compreender que nem tudo está sob nosso controle. Quando aprendemos a exercer paciência, começamos a perceber que a vida não é apenas sobre conquistas imediatas, mas sobre crescimento interior, fortalecimento da fé e alinhamento com o plano divino. É na paciência que a esperança se enraiza, criando uma base sólida para a restauração futura. Além disso, a paciência nos conecta de maneira profunda com Deus. Ela nos convida a confiar sem ver, a entregar nossas expectativas e frustrações, e a permitir que Ele conduza cada situação conforme sua sabedoria infinita. Cada momento de espera torna-se um exercício de fé, e cada pequeno passo dado com paciência fortalece nossa confiança de que Ele está no controle absoluto. É nesse processo silencioso que a transformação acontece, mostrando que o tempo de Deus é perfeito, que nada é perdido e que cada dificuldade é um tijolo colocado na construção da nossa vitória. A paciência também nos permite reconhecer o valor das pequenas conquistas e dos sinais discretos de progresso. Enquanto aguardamos respostas maiores, aprendemos a apreciar as mudanças sutis que indicam que estamos no caminho certo. Essa percepção fortalece a fé e nos prepara para receber a restauração com gratidão e consciência de que cada etapa foi essencial. Compreender a força invisível da paciência nos ajuda a enfrentar a vida com serenidade, a lidar com as frustrações de forma equilibrada e a enxergar cada desafio como parte de um processo de crescimento espiritual e pessoal. Ou seja, a paciência nos transforma de dentro para fora. Ela muda a maneira como percebemos o mundo, como reagimos às dificuldades e como nos relacionamos com Deus. Cada momento de espera fortalece nossa fé, renova nossa esperança e prepara o terreno para a manifestação da promessa divina. Quando exercitamos essa força invisível, nos tornamos capazes de enfrentar qualquer desafio com coragem, confiança e serenidade, sabendo que mesmo quando nada parece dar certo, Deus está trabalhando silenciosamente para restaurar nossa vida e nos conduzir à vitória completa e duradoura.
A dor é muitas vezes vista apenas como sofrimento, mas ela carrega uma sabedoria silenciosa que nos ensina lições que nenhum outro caminho poderia transmitir. Cada decepção, cada perda, cada frustração, mesmo que dolorosa, possui um propósito oculto que, quando compreendido, transforma completamente a vida. O que machuca hoje é muitas vezes o que prepara o coração para reconhecer e valorizar a bênção de amanhã. É na dor que descobrimos nossa força verdadeira, nossa capacidade de resistir e de permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. A dor nos obriga a olhar para dentro, a confrontar nossos limites e a perceber que a dependência de Deus não é fraqueza, mas uma fonte de poder e renovação. Quando enfrentamos situações difíceis, a tendência natural é resistir, lutar contra o que nos causa sofrimento e desejar respostas rápidas. Porém, é justamente no confronto com a dor que aprendemos a enxergar o quadro completo, a perceber padrões e a reconhecer a ação silenciosa de Deus. Cada experiência dolorosa nos molda, tornando-nos mais resilientes e conscientes de que nada acontece por acaso. A dor, quando compreendida como professora, nos ensina sobre paciência, perseverança e discernimento espiritual, preparando-nos para lidar com desafios maiores e para receber bênçãos que superam nossas expectativas. A dor também nos ensina a valorizar momentos simples e conquistas pequenas que muitas vezes passam despercebidas. Ela nos faz perceber que cada passo dado, mesmo que pequeno, tem significado e contribui para o crescimento do nosso espírito. Ao aceitar a dor como parte do processo de aprendizagem, o coração se torna mais sensível à presença de Deus, capaz de perceber sinais de esperança, oportunidades de mudança e o início de um caminho de restauração. A dor deixa de ser apenas sofrimento e se transforma em guia, moldando a forma como enfrentamos o mundo e nos conectamos com a fé. Além disso, a dor fortalece a empatia e a compaixão. Quando passamos por provações, desenvolvemos uma sensibilidade maior para compreender e ajudar aqueles que também enfrentam dificuldades. Essa conexão humana, alinhada à espiritualidade, amplia nossa capacidade de amar, perdoar e ensinar pelo exemplo. A dor que nos molda internamente também nos torna instrumentos de esperança para os outros, permitindo que nossa experiência se transforme em um testemunho vivo do cuidado de Deus e da restauração que Ele oferece. Por isso, compreender que a dor é como um mestre que nos ensina que cada desafio é uma oportunidade para crescimento espiritual, emocional e pessoal. Nenhuma experiência é desperdiçada quando a encaramos com fé e reflexão. Cada frustração, cada lágrima, cada obstáculo se torna um passo necessário rumo à maturidade, à sabedoria e à vitória. Quando aprendemos essas lições, nossa vida se transforma de maneira profunda e duradoura, revelando que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está nos conduzindo para restaurar tudo o que parecia perdido e preparar-nos para uma vida plena, abundante e cheia de propósito. Muitas vezes é difícil perceber que estamos trilhando o caminho certo quando os resultados ainda não aparecem. E a ansiedade nos faz duvidar do propósito de cada esforço. Porém, mesmo nos momentos de incerteza, existem sinais sutis que indicam que Deus está conduzindo sua vida de maneira perfeita. Esses sinais podem se manifestar em encontros inesperados, palavras que chegam na hora certa, pequenas coincidências que revelam providência ou mudanças internas que passam despercebidas. Aprender a reconhecer esses sinais exige sensibilidade, atenção e fé, pois são indicadores de que você não está perdido, mas sendo guiado para aquilo que Ele já preparou para sua restauração e crescimento. O caminho certo nem sempre é o mais fácil ou o mais rápido, e muitas vezes passa despercebido porque não se encaixa nas expectativas humanas.
É por isso que os sinais divinos precisam ser interpretados com discernimento. Eles podem vir através de sentimentos de paz no coração, clareza em decisões importantes ou uma certeza silenciosa de que você está no lugar certo, mesmo quando o cenário externo sugere o contrário. Reconhecer esses sinais fortalece a confiança de que cada passo, mesmo que pequeno ou lento, faz parte de um plano maior, onde cada dificuldade se transforma em aprendizado e cada desafio é uma preparação para a vitória. Além disso, perceber que você está no caminho certo ajuda a manter a motivação e a perseverança diante das adversidades. Quando entendemos que as dificuldades não são obstáculos sem propósito, mas oportunidades de crescimento e alinhamento com a vontade divina, nossa perspectiva muda. Cada revés deixa de ser um motivo para desânimo e passa a ser um lembrete de que Deus está presente, atuando silenciosamente para abrir portas, ajustar rotas e nos aproximar da realização das promessas que Ele fez. Os sinais divinos também nos convidam a estar atentos às pequenas transformações internas. Muitas vezes, o progresso mais importante não é visível no mundo exterior, mas no coração. Um sentimento renovado, uma percepção mais clara da direção a seguir ou a capacidade de enfrentar desafios com coragem e fé são sinais poderosos de que você está alinhado com o plano de Deus. Esses sinais internos confirmam que mesmo nos períodos de silêncio e espera, você está avançando, sendo moldado e preparado para receber bênçãos maiores do que jamais poderia imaginar. Sendo assim, reconhecer os sinais que indicam que você está no caminho certo fortalece a esperança e renova a fé. Cada indício de que Deus está guiando sua trajetória é um convite para confiar sem reservas, para caminhar com determinação e para perceber que nada é perdido. Cada momento, cada experiência, cada dificuldade serve a um propósito maior. Quando você aprende a interpretar esses sinais, compreende que está sendo guiado por uma mão invisível que conduz seus passos para a restauração completa, para a realização das promessas e para uma vida cheia de propósito, fé e vitória. O que muitas vezes chamamos de fracasso não é o fim da história, mas uma etapa essencial no processo de transformação e crescimento espiritual. Cada erro, cada tentativa frustrada, cada porta que se fecha é uma oportunidade de aprendizado que prepara o terreno para algo maior. O fracasso, quando compreendido à luz da fé, revela que cada obstáculo enfrentado possui um propósito: fortalecer o caráter, renovar a esperança e preparar o coração para a vitória. É no confronto com o que parece perdido que aprendemos sobre resiliência, paciência e a importância de confiar nos planos de Deus, mesmo quando não conseguimos enxergar o resultado final. Muitas vezes, sentimos vergonha ou desânimo diante das nossas falhas, acreditando que elas nos definem ou que representam um sinal de incapacidade. Porém, Deus transforma cada aparente derrota em lição e cada dificuldade em oportunidade. O que hoje parece fracasso, amanhã pode se tornar a vitória mais significativa da sua vida. É um processo invisível, silencioso, que ocorre no interior do coração e prepara a mente e o espírito para reconhecer e valorizar as bênçãos quando elas chegam. O fracasso se torna, assim, um instrumento de transformação, mostrando que nada é perdido e que cada experiência carrega sementes de crescimento e realização. Além disso, a transformação do fracasso em vitória depende da perspectiva que adotamos diante das adversidades. Quando olhamos para os erros apenas como problemas ou como algo que nos diminui, não conseguimos perceber o aprendizado escondido. Mas quando encaramos o fracasso como um professor, percebemos que cada situação difícil nos ensina algo valioso: paciência, humildade, perseverança, fé.
Cada tentativa mal-sucedida fortalece a determinação, molda o caráter e prepara o caminho para conquistas maiores e mais duradouras. É nesse entendimento que a verdadeira vitória começa, não apenas como resultado externo, mas como uma conquista interna de crescimento e alinhamento com os planos de Deus. O fracasso também nos ensina a depender de Deus de forma mais profunda. Quando percebemos que nossas forças humanas são limitadas, aprendemos a entregar o controle a Ele e a confiar em sua sabedoria e providência. Essa entrega consciente transforma cada obstáculo em oportunidade, cada perda em aprendizado e cada desafio em uma preparação para a restauração. Deus utiliza o que parecia derrota para moldar nossos caminhos, mostrar novos horizontes e abrir portas que jamais poderiam ser planejadas por nós. A fé se fortalece ao perceber que nada é em vão, que cada dificuldade é parte de um plano maior e que a vitória está sendo cuidadosamente construída nos bastidores da nossa vida. Assim, a transformação do fracasso em vitória revela que o sucesso verdadeiro não depende apenas de conquistas externas, mas da maturidade, do crescimento espiritual e da fé que desenvolvemos ao longo do caminho. Cada erro, cada dificuldade e cada decepção se tornam degraus que nos elevam para um lugar de plenitude, paz e realização. Quando aprendemos a valorizar esse processo, compreendemos que Deus está sempre trabalhando, transformando cada aparente derrota em uma vitória surpreendente, maior e mais significativa do que jamais poderíamos imaginar. A vida se torna assim uma jornada de aprendizado contínuo, onde a fé, a perseverança e a confiança em Deus conduzem cada passo rumo à restauração completa. A oração não é apenas uma prática religiosa ou um ato de repetição de palavras. Ela é a conexão direta entre o coração humano e a vontade divina. É através da oração que conseguimos abrir espaço para que Deus atue em nossas vidas, muitas vezes de maneiras invisíveis e inesperadas. A oração persistente revela um poder oculto, silencioso, que transforma situações. Fortalece a fé e prepara o coração para reconhecer respostas que, embora tardias, chegam no momento certo. Cada palavra dita com sinceridade, cada pensamento voltado à confiança em Deus, cria uma ponte que conecta nossas intenções com a providência divina, permitindo que milagres e mudanças profundas ocorram de forma gradual e constante. Muitas pessoas se frustram por não perceber resultados imediatos, e essa sensação de demora pode levar à desmotivação ou à dúvida. Mas é justamente nesse momento que a persistência na oração se torna crucial. Deus trabalha nos bastidores, agindo em detalhes que muitas vezes passam despercebidos aos olhos humanos. A fé que persiste, mesmo quando tudo parece parado, é a fé que produz transformação. Cada oração repetida com paciência fortalece o espírito, acalma a mente e renova a esperança, criando uma expectativa fundamentada na confiança de que Deus nunca abandona aqueles que o buscam sinceramente. A oração persistente também nos ensina a alinhar nossos desejos à vontade divina. Quando repetimos nossas preces com dedicação, não estamos apenas pedindo, mas abrindo nosso coração para compreender o que Deus quer realizar em nossas vidas. Essa prática fortalece nossa sensibilidade espiritual, permitindo-nos perceber sinais sutis e oportunidades inesperadas. É através dessa conexão contínua que a restauração começa a se manifestar, não apenas no plano externo, mas de forma profunda, transformando nossa mente, nossas emoções e nosso espírito. Além disso, a oração persistente desenvolve a paciência, a humildade e a confiança. Ao reconhecer que nem tudo depende de nós, aprendemos a entregar nossos problemas a Deus, confiando que Ele atua com perfeição em cada detalhe.
A persistência na oração não significa insistir teimosamente em nossos desejos, mas manter o diálogo constante, ouvir, refletir e permitir que Deus conduza cada situação com sabedoria. Cada momento dedicado à oração fortalece o vínculo com Ele e nos prepara para receber a manifestação das promessas. Muitas vezes de maneiras que não poderíamos imaginar. Ou seja, compreender o poder oculto da oração persistente nos leva a perceber que a verdadeira transformação não depende apenas de ações humanas ou de circunstâncias externas, mas da sintonia contínua com Deus. Através da oração diária e perseverante, nossos pensamentos se alinham com a vontade divina. Nossos corações se fortalecem e a esperança se renova. Cada oração, mesmo silenciosa, tem efeito, mesmo que invisível aos olhos humanos. Quando exercemos essa prática com fé, confiança e constância, percebemos que Deus está atuando silenciosamente para restaurar nossa vida, abrir caminhos, curar feridas e conduzir-nos a uma realidade de vitória, paz e plenitude que excede qualquer expectativa. A restauração de Deus é surpreendente porque acontece de forma integral, tocando todos os aspectos da vida e preparando-nos para uma realidade de fé, esperança e prosperidade que excede qualquer expectativa humana. A fé não se manifesta apenas em pensamentos ou palavras, mas principalmente em atitudes que refletem confiança em Deus. Porque Ele trabalha além das limitações humanas, usando experiências, desafios e tempos de espera para preparar algo que vai muito além do que podemos imaginar. Cada situação difícil que enfrentamos, cada obstáculo que parecia insuperável, cada frustração que parecia definitiva, faz parte de um processo silencioso de restauração, que molda não apenas nossas circunstâncias, mas também nosso coração, nossa fé e nossa mente. Quando compreendemos a restauração como algo que transcende o material e o visível, percebemos que ela ocorre em diversas dimensões: emocional, espiritual, relacional e interior. Deus utiliza cada detalhe da nossa jornada para nos ensinar, nos fortalecer e nos preparar para receber aquilo que Ele já planejou. Muitas vezes, os sinais da restauração chegam de forma sutil. Uma oportunidade inesperada, uma palavra de encorajamento, uma percepção que nos guia na direção certa. Aprender a reconhecer esses sinais é fundamental, porque eles indicam que o processo de Deus está em ação, mesmo quando não vemos resultados imediatos. A restauração que surpreende também nos ensina sobre paciência e confiança. Ela não acontece instantaneamente, nem sempre da maneira que imaginamos, mas sempre no momento certo e da forma perfeita. Cada período de espera, cada desafio enfrentado e cada dificuldade superada contribui para que a restauração seja completa e duradoura. Deus não apenas devolve, Ele aperfeiçoa, engrandece e restaura em abundância. Quando nos abrimos para essa ação divina, percebemos que cada desafio, cada dor e cada obstáculo faz parte de uma jornada que nos conduz à plenitude, à vitória e à paz interior. Além disso, a restauração que surpreende fortalece nossa capacidade de reconhecer a presença e a ação de Deus em todos os aspectos da vida. Cada vitória, cada conquista inesperada e cada mudança positiva se tornam testemunhos do cuidado divino, lembrando-nos de que nada do que passamos foi em vão. Esse entendimento nos enche de gratidão, renova a esperança e nos prepara para confiar ainda mais na providência divina, mesmo diante de incertezas. Quando percebemos que Deus transforma nossas perdas em aprendizados, nossas dores em força e nossas dificuldades em oportunidades, começamos a enxergar a vida sob uma perspectiva renovada, onde cada situação tem propósito e cada momento é parte de um plano maior.
Dessa forma, a restauração que surpreende revela que a verdadeira transformação é muito maior do que imaginamos. Não se trata apenas de recuperar o que foi perdido, mas de experimentar uma renovação completa do espírito, da mente e do coração. Deus não apenas devolve aquilo que parecia perdido, Ele transforma, amplia e aperfeiçoa, criando algo muito mais significativo do que aquilo que poderíamos planejar. É como se cada dificuldade fosse um ingrediente essencial que, quando combinado com fé, paciência e perseverança, resulta em uma vida plena e restaurada. A restauração de Deus nunca acontece de maneira previsível ou limitada às nossas expectativas. Muitas vezes, aquilo que parecia perdido, destruído ou impossível retorna transformado, mais completo, mais forte e mais significativo do que antes. A forma como Deus opera na vida de quem acredita é surpreendente. E comprometimento com aquilo que Ele deseja realizar em nossas vidas. Cada ação alinhada à palavra, cada escolha de perseverar diante das dificuldades, cada decisão de continuar mesmo sem resultados imediatos, funciona como uma chave que abre portas invisíveis, aquelas oportunidades que só se revelam quando estamos preparados espiritualmente e emocionalmente para recebê-las. As atitudes que adotamos determinam não apenas nossa trajetória, mas também a maneira como Deus opera em nosso favor, porque Ele honra a fé que se traduz em ação consciente e alinhada à sua vontade. Muitas vezes, esperamos milagres, sinais ou resultados extraordinários sem perceber que o movimento interno é essencial. Cada gesto de obediência, cada esforço silencioso e cada demonstração de confiança ativa uma força espiritual que transforma situações e cria possibilidades antes inexistentes. São pequenas atitudes, aparentemente simples, que desencadeiam mudanças profundas. Uma palavra de encorajamento, uma decisão de agir com integridade, uma escolha de manter a fé, mesmo quando tudo parece perdido. Essas atitudes, quando repetidas com constância e alinhadas à vontade divina, produzem efeitos que ultrapassam nossa compreensão. Além disso, adotar atitudes corretas diante das adversidades fortalece o caráter e prepara o coração para receber a manifestação das promessas de Deus. Cada decisão tomada com fé funciona como um passo seguro em direção à restauração. A persistência nas ações corretas, mesmo quando invisíveis aos olhos humanos, demonstra confiança na providência divina e cria um ambiente favorável para que portas que pareciam fechadas se abram de maneira inesperada. A combinação entre oração, fé e atitudes concretas é o que permite que milagres silenciosos aconteçam, mostrando que Deus opera em detalhes que muitas vezes não percebemos. A prática de atitudes que abrem portas invisíveis também nos ensina sobre responsabilidade espiritual. Somos parceiros de Deus na realização de seus planos. Nossas escolhas e ações influenciam a forma como Ele manifesta bênçãos em nossa vida. Cada ato de coragem, paciência, compaixão e perseverança constrói uma base sólida para que oportunidades se tornem realidade. Quando entendemos que nossas atitudes têm poder e consequência, passamos a agir com mais consciência, disciplina e fé, tornando-nos instrumentos ativos da providência divina. Portanto, compreender que nossas atitudes abrem portas invisíveis nos motiva a viver com propósito, integridade e determinação. Cada ação, mesmo discreta, tem impacto na construção de nosso destino, fortalecendo a fé e abrindo espaço para que Deus opere de maneira extraordinária. Quando alinhamos pensamento, coração e ação à vontade divina, descobrimos que nada é em vão, que cada esforço é significativo e que a restauração completa não depende apenas do que vemos, mas da combinação de fé, persistência e atitudes corretas. Assim, mesmo quando nada parece dar certo,
Aprendemos que nossas escolhas podem transformar obstáculos em oportunidades e preparar o caminho para uma vida plena, abençoada e cheia de realizações que excedem qualquer expectativa humana. Mesmo quando tudo parece perdido, quando as portas se fecham e os planos parecem desmoronar, a história que Deus escreve para você está longe de terminar. O que muitas vezes interpretamos como fim não passa de um ponto de virada, um momento necessário para que algo maior seja revelado. Cada desafio enfrentado, cada desânimo superado e cada dificuldade vivida fazem parte de um plano maior, onde Deus trabalha silenciosamente para transformar situações, fortalecer seu espírito e preparar o caminho para conquistas que excedam qualquer expectativa. O fim aparente é apenas o início de uma nova temporada de bênçãos, crescimento e plenitude. Quando encaramos os finais como recomeços, percebemos que cada experiência, cada fracasso, cada perda possui um propósito divino. Deus usa cada detalhe da nossa trajetória para moldar nosso caráter, aprofundar nossa fé e abrir caminhos que jamais poderíamos imaginar. As provações e silêncios não são sinais de abandono, mas etapas essenciais de uma jornada que visa restaurar tudo o que parecia perdido e transformar sua vida de maneira completa e duradoura. Cada momento difícil é, na verdade, uma preparação para a manifestação das promessas divinas, e cada fim aparente é um convite para confiar sem reservas no cuidado de Deus. Além disso, compreender que o fim é apenas o começo nos permite enfrentar a vida com coragem, esperança e determinação. A expectativa deixa de estar baseada apenas nos resultados visíveis e passa a se fundamentar na confiança de que Deus está conduzindo cada passo. A fé cresce, a esperança se renova e a perseverança se fortalece, porque entendemos que nenhum esforço, nenhuma lágrima e nenhuma experiência foram em vão. Tudo que vivemos tem propósito, e cada recomeço é uma oportunidade de aplicar o aprendizado adquirido, fortalecer a fé e caminhar com mais clareza e convicção. O fim como começo também nos ensina a reconhecer oportunidades inesperadas. Aquilo que parecia um fechamento definitivo pode ser, na verdade, uma porta para novos caminhos, para relacionamentos restaurados, para conquistas inesperadas e para uma vida mais alinhada com os planos de Deus. Cada obstáculo superado nos prepara para enxergar essas oportunidades, perceber sinais sutis e abraçar mudanças, que nos elevam espiritualmente, emocionalmente e pessoalmente. É nesse entendimento que a vida se transforma, mostrando que Deus nunca deixa nada perdido, mas tudo Ele transforma para o bem daqueles que confiam nele. Finalmente, perceber que o fim é apenas o começo revela a profundidade do cuidado divino e a grandiosidade de sua providência. Cada experiência difícil, cada desafio e cada provação são partes de um processo de restauração que nos conduz a uma vida plena, cheia de propósito, bênçãos e realização. Quando aceitamos essa verdade, nosso coração se enche de esperança e coragem, e nos tornamos capazes de enfrentar qualquer situação com fé inabalável, sabendo que cada fim aparente é, na realidade, um convite para um recomeço extraordinário, onde a vitória, a paz e a abundância de Deus se manifestam de forma surpreendente e duradoura. Agora, feche seus olhos e abra o coração para esta oração profunda. Senhor, visite cada coração que hoje se sente perdido. Mostra que o deserto não é o fim, mas o caminho para a promessa. Fortalece aqueles que esperam respostas, renova a fé no deserto e traz coragem para continuar mesmo quando tudo parece parado. Que cada lágrima, cada dificuldade e cada silêncio sejam usados para moldar a esperança e conduzir cada vida à vitória que só Tu podes oferecer. Se essa oração tocar seu coração, escreva Amém nos comentários e conte o que você mais espera. Cura, emprego, reconciliação e paz.
Sua fé pode fortalecer outros também. Se esta mensagem falou com você, inscreva-se para receber mais palavras de fé e esperança. Quando nada dá certo, lembre-se de que Deus está escrevendo uma história que ainda não terminou, e o final é de vitória. Gratidão. Que Deus abençoe você e sua família.